Bom, pessoal, então dando sequência nesse vídeo, antes de entrar no minueto, a gente precisa falar de arco inteiro. Então, pela primeira vez, vocês vão tocar arco inteiro. Para falar de arco inteiro, a gente vai tentar resumir algumas coisas que a gente tem que considerar. Quando a gente fala de arco, a gente tem que falar de três fundamentos do arco, que é o ponto de contato, a pressão e a velocidade, tá? Ponto de contato, pressão e velocidade. A combinação desses três itens faz com que a gente consiga tocar qualquer coisa decentemente bem, com uma qualidade mínima possível, né? E o que é então o ponto de contato? É o local onde eu vou tocar, onde eu vou escolher para tocar, normalmente no meio, porém algumas vezes a gente pode ir para o espelho ou pode ir mais para o cavalete. Então, ponto de contato é essa região onde eu vou escolher tocar, tá bom? Normalmente a gente trabalha com 5 pontos de contato, mais ou menos a largura de uma crina, que seria mais ou menos também um dedo, tá? Então são 5 pontos de contato, indo do forte até o piano, até o fraquinho. Mas não vou falar de dinâmica agora não. Eu queria que vocês entendessem que existe o ponto de contato e a gente precisa manter o ponto de contato. Esse é o primeira parte. Agora, como a gente entra com o arco todo, então a gente precisa manter o ponto de contato do começo ao final da extensão do arco. Então a gente não pode ficar, por exemplo, tocando no meio, de repente ele vai lá para o espelho, de repente ele vai lá para o cavalete. Não pode acontecer essas coisas, ele vai ter que manter. Tem que manter o ponto de contato. Muito bem. Acontece o seguinte, que para manter o ponto de contato, a gente tem que entender, isso falando do arco inteiro agora, tá? A gente tem que entender uma coisinha que chama in-out. O que é in-out? Antes de falar do in-out, a gente tem que entender que se fosse pensar num arco normal, num arco, no movimento natural do braço, nós faríamos alguma coisa assim, ó. Por quê? Porque a mão, ela gira nesse ângulo aqui, ó. Então é muito comum a gente querer fazer isso aqui, ó. Só que aí o ponto de contato perde totalmente. Bom, então a gente tem que pensar como se fosse inverter o sentido. Ao invés de fazer isso, a gente faz isso aqui, ó. Como se fosse isso, não exatamente, mas o pensamento vai seguir essa lógica. Então, para o ponto de contato funcionar, nós vamos ter que fazer o seguinte. Você tem que pensar que quando você estiver subindo para o talão, você pensa em trazer o arco sentido a sua boca, o seu queixo, tá? Quando você está lá na ponta, você tem que pensar em jogar o arco para fora. O arco vai para fora. Então é o pensamento inverso disso aqui, tá? Então é isso e isso para o arco manter reto. Agora, o nome disso é in-out. Então o in é dentro, o out é fora. Para a gente fazer um in-out, no talão o arco tem que estar com o dedinho bem curvo. A gente tem que trazer aqui. Não adianta a gente trazer o in para cá e continuar com o dedo assim, ó, que vai estar torto. Precisa estar com o dedo curvo. Então eu venho tocando, mexendo o meu braço. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Então eu venho tocando, mexendo o meu braço e o meu antebraço. Olha lá, ó. Os dois mexendo junto, ó. Até onde? Até a região do quadrado, né? Primeira lição, brilha, brilha, estrelinha. Chegou na região do quadrado. O que eu faço? Eu paro de mexer o meu braço, continuo com o meu antebraço até onde ele vai. Só que vai chegar num ponto que ele vai travar, vamos dizer assim. Se eu continuar só com o antebraço, o arco entorta. Quer ver só? Só o antebraço, o arco entorta. Então o que eu faço? Eu volto a mexer com o meu braço, jogando o meu cotovelo para dentro do corpo e, consequentemente, o arco para fora. Olha o meu cotovelo. Percebe? O cotovelo vem para dentro
E o arco vai continuar indo reto, ó. É um pedacinho, é o pedacinho que vocês não usaram até agora. Esse pedacinho vai chamar out, que é eu jogar o arco para fora. Tudo bem? Conseguiu entender até aí? Então, o arco inteiro, ele condiciona você a fazer o in-out. O in até o quadrado, continua com o antebraço e o out, cotovelo para dentro, o arco para fora. Vai subir e vai inverter o processo. Eu vou subindo só com o antebraço, chegou no quadrado, eu venho com o in e trago com o meu braço e antebraço junto, tá? É mais fácil entender do que fazer. Então, aconselho muito a treinar corda solta, arco inteiro. Aquelas escalas do vídeo anterior, fazer com arco inteiro lento. Os arpejos fazer lento para compreender bem esse in-out aí, tá bom? Então, nós estamos falando só do ponto de contato, tá? Já deu 6 minutos o vídeo. Eu volto falando, então, no outro vídeo, no próximo vídeo, eu volto falando da pressão. Quero falar alguma coisa da pressão também, tá bom? Então, grava aí. O que você precisa entender? Ponto de contato no arco inteiro vai interferir em out e quadrado. Você precisa entender que o in é o arco para dentro com o dedinho curvo. O quadrado é o ponto de troca onde você vai parar de mexer o braço e vai mexer só o antebraço. Chegou no finalzinho, mais ou menos isso aqui de arco, você é obrigado a fazer o out, que é jogar o cotovelo para dentro do corpo, jogando o arco para fora. Atenção, porque muitos alunos já querem fazer o out logo de cara, e aí o arco fica torto assim. E não é essa a ideia. A ideia é manter o arco reto o tempo todo. Cuidado, treina na frente do espelho o tempo todo, ou numa câmera, tá bom? É isso aí, te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.